Eu estou aqui na casa do pastor Ibraulino, na casa da irmã Angelina, aqui na Penha. Não, Tatuapé. no Tatuapé. Mas quando comprar um carro, vai ser tatu de carro, né? Esse casal, eles são heróis da... Esse casal, eles são heróis da fé, né? São as bênçãos da minha vida. Pastor Ibraulino, qual que é o nome completo do senhor? Ibraulino Batista de Souza. Ah, e da senhora? O meu é Angelina Costa de Souza. Olha, o senhor nasceu em que dia e ano e em que lugar? 26 de outubro de Não, a 23 de julho de 1931. 31. Em que lugar? Bahia. No município de Esplanada. Esplanada. Bahia. Bahia. E a senhora? Eu sou de Alagoas. Alagoas, que cidade? Capela. 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 Interior, cidade do interior. É. E a senhora Nunca nasceu em conheci. que ano? 7/10 de 31. 31. Ambos são de 31. É. Então vocês atravessaram o período da Guerra Mundial, Oh. né, da Segunda Guerra. A Chegamos. senhora lembra dessa época? O senhor lembra também? Lembro. E como era aquele tempo da guerra? Como é que foram as Segunda coisas? Guerra? É, É como hoje, só se ouvia, né? A diferença é que o Brasil entrou na guerra, não é? certo. E as famílias que tinham filhos jovens, que é rapazes, ficavam tudo apavorados com medo de ser convocado para as Fui guerras. pra guerra. Porém, na época eu era adolescente, né? Vocês conheceram pessoas que foram para a guerra? Uma senhora da cidade dele. É? O filho dessa senhora. Não voltou? Voltou com vida, mas Com problemas. mental. É. Da guerra. E a carestia foi muito grande? Muito grande. Pô, não tem diferença. Na época, a gente ouviu falar, na época o cruzeiro, para comprar o dólar, precisava de 20 cruzeiros para comprar um dólar. 20 cruzeiros para comprar um dólar. Daquela época. Então o cara coisa estava, né? Que coisa, não? É. Então a carestia era grande mesmo, né? Carecia grande. É. A senhora nasceu num lar cristão? Cristão, do mundo nós não conhecemos nada. 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 Seus pais eram crentes. Crentes. É. Eram batistas mesmo? Batista. É. E o senhor também nasceu num lar cristão? Não. Não. O evangelho, meus pais se converteram em 1938. 38. Eles foram batizados em julho de 1938. Eu ainda lembro os hinos que cantavam. Quais foram? Aliás, um hino, né? Tão perto do reino, mas sem salvação. 237 do cantor. Foi batizado no Rio ou no templo? Rio. No Rio. Rio, porque não Em 38. 38. Que maravilha, não? Quem que foi o pastor que celebrou, o senhor lembra? Manuel de Araújo Góes. Olha só. Na cidade de Alagoas, Bahia, ele viajava 70 quilômetros de trem para visitar os crentes lá. Que Era uma beleza. maravilha. Esse foi o dia do batismo do seu pai. Do Foi. pai. E o seu? O meu batismo é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É. E a senhora? Eu me batizei em São Paulo. Em São Paulo também. É. E como é que vocês dois se conheceram? Na igreja. Da igreja. Qual? Igreja Primeira igreja Batista. batista de São Miguel. São Miguel. Já aqui em São Paulo? São Miguel Paulista. Então o senhor veio para cá com quantos anos? Eu cheguei aqui com 20 anos. 20 anos. É. Certo. E a senhora também? Bem menos, porque, eu sou mais nova que ele meses, né? Certo. Mas mesmo assim, nós vencemos. Olha só. E ambos foram ovelhas do pastor Valadão? Pastor Valadão. Valadão. Eu só. A senhora? Eu fui ovelha, velho. Ele também foi Fui. ovelha, mas quem me batizou foi o pastor Mário Valadão. Mário Valadão, de saudosa memória, ali né? era Era um servo de Deus, né? Aquilo ali era um santo. Era, né? Que beleza. E aí, quando vocês se conheceram na primeira de São Miguel, aí o coração bateu mais forte. O meu. O seu? Era O seu não? Não, porque Foi eu duro, digo que foi duro, foi duro.
eu cantava no coral. É, E eu vi aquele moço chegar, mas não dizia nada. não. É, Ele que foi atrás, mas o coração não pedia. não. Depois a gente se conheceu, né? Eu me batizei no dia 3 de outubro de 1953. 53, com 22 anos. Da Igreja Não. Batista. Ele é de 22 30. anos. Alemão. 20. 3 de outubro de 53, da Igreja Batista Alemã, que existia no Bosque da Saúde. Certo. Depois essa igreja existe agora, fica perto do centro de São Paulo, na rua Maestro Cardi. Olha só, na rua onde eu nasci. Né? Eu nasci na Beneficência Portuguesa. É. Exatamente. E aí então vocês se casaram. Quando que vocês se casaram? Em 56. 58. 58. 58. 22 de fevereiro. de 58. Faltavam 7 anos para eu nascer. É, né? Pois é. Tava em formação ainda. Não, nem Não, ideia ainda. nem ideia. Nem ideia não tinha ainda, né? E qual era a profissão do senhor? Profissão? Eu fui militar durante 25 anos. 25 anos. Aposentei em 83 da Polícia Militar. Ah, é? Hoje eu sou subtenente da Polícia Militar. Que beleza. Pastor Batista, sem aposentadoria da profissão. Né? Certo. E a senhora? Eu fui pastor por idealismo. Por idealismo. Não fui pastor por interesse. Como que foi que o senhor decidiu ser pastor? Deus o chamou de que maneira? Mas a história é longa. Né? Eu estou aqui para ouvir. Eu fui visitar eu tinha no coração aquela coisa, né? Fui visitar em Sergipe, da cidade de Itabaianinha, o meu tio, tá? que trabalhava lá. Aí fomos para a igreja à noite, tá? E na volta da igreja, do culto, a minha prima falou: Braulino, eu sei qual é a sua vocação. Eu falei: como? Qual é? Você é chamado para ser pastor. Eu nunca falei nada, nem para meus pais eu revelava essas coisas. Tá? Isso foi por volta de 49, 50, por aí. Depois vim para São Paulo em 51, frequentei a igreja de Batista em 54, fui transferido para a igreja de São Miguel. Saindo do culto, a prima dela falou: Braulino, eu sei qual a sua vocação. Eu falei: como você sabe? Você é chamado para ser pastor. A Letícia. Assim. Aí, o que aconteceu? Porque eu nunca revelei para ninguém, como eu acabei de falar para o irmão. Poxa, que privilégio. Para ninguém, era comigo. Coisa sua mesmo, com Deus, né? Sabia, lá no coração. Aí, ela tinha conhecido o Francisco Rodrigues, que finalmente pastor, falaram para ele, tá? Aliás, primeiro a Letícia falou para o pastor Mário Valadão. Na segunda-feira ele bateu na minha casa, na pensão onde eu morava. Falou: Braulino, estou sabendo que você foi chamado para o ministério, vamos estudar. Eu estou dando aula aqui da escola do sindicato, você vai estudar comigo. Aí comecei porque eu trabalhava em 3 horários da fábrica, 3 horários. Na fábrica? Na fábrica. Desse tempo eu trabalhava na fábrica. O senhor não estava na polícia ainda? Não. O senhor fazia o que na fábrica? Era operário normal, contrabeste, esse tipo de coisa. Qual fábrica? Nitroquímica. O senhor trabalhou na Nitroquímica? Trabalhei. Em São Miguel Paulista. 4 anos, 9 meses. Tá? Aí o pastor Valadão me chamou para estudar, mas eu comecei, mas por causa dos horários, eu tive que parar. Né? Mas depois, algum tempo depois, por volta de 56, conversando com o pastor, a Letícia e o pastor Francisco, não era pastor ainda, era membro da igreja de Hermelino do Matarazzo também, da primeira de Hermelino.
E ele ficou sabendo. Eu já estava em 64, isto. Quando ele me encontrou no trem, eu já era da Polícia Militar. Aliás, a antiga Guarda Civil. Pô, tu lembra não, né? Não, não é do meu tempo, não. Eu de 60, Eu sou de 65. E ela foi extinta em 70 para unificar com a Polícia Militar. Polícia. Então ele me encontrou no trem e falou, e Braulino, puxa, que bom encontrar você aqui. Eu quero você na minha igreja para abrir um ponto de pregação. Aí eu, tudo bem, eu fui. E ele me deu um ponto de pregação. E depois desse ponto de pregação, o próprio Francisco falou, vai estudar. Me incentivou a estudar. Aí eu fui estudar onde? Ele falou, olha, a Convenção Batista da capital que existia na época está criando o Instituto Bíblico da Primeira Igreja do Brás. Vai lá e se matricule. Eu fui lá, me matriculei, fiz o curso, né? Passei, graças a Deus, por louvor. Aí fui orador da turma de formatura. E de imediato, foi 69, fim de 69. No começo de 70, eu fui para o Seminário Batista Regular de São Paulo. Aquele na Avenida São João, né? Era da Avenida Ipiranga. 770. Aí terminei o curso lá, por lá. Mas nesse meio tempo houve um interstício que os horários da Polícia Militar não batia para eu continuar estudando. Não tem jeito, né? Aí eu sou membro, nessa época eu já sou membro da Igreja Batista Memorial de São Miguel Paulista, pastor José Ferreira dos Santos. Eu conheci. Conheceu? Ele era pastor da Igreja Batista Húngara no meu tempo. Da Húngara. E depois eu o vi em Curitiba. Isso, ele foi. Aí ele conversando com o ex-pastor meu, chamado João Cardoso. João Cardoso era tenente da Polícia Militar. Ele falou, pastor João, vê se arruma uma transferência para ir lá para o irmão trabalha. Ele trabalhava no serviço farmacêutico da Polícia Militar, na rua São Jorge. Aí eu também falo isso, eu continuei trabalhando na Polícia Militar, sabe, lá da Lapa, viu? É, na Lapa? Aquele batalhão lá, tinha um batalhão da Lapa. Certo. Em 74, nós já estamos em 74. Certo. Tá? Aí ele conseguiu essa transferência. Quando eu estou assumindo o trabalho no dia 4 de janeiro de 74, recebi um telefonema do sargenteante. E Braulino, venha para cá que você foi transferido. Olha. Deixa o posto aí, venha que você foi transferido. Que beleza, não? Aí fui transferido aqui para a Rua São Jorge, aí eu trabalhei. Aí deu para terminar meu curso, porque o horário é compatível, né? Era comercial. Tá? Aí terminei meu curso. Quando eu terminei o curso, eu já estava pastoreando a Igreja Batista, Igreja Evangélica Batista em Vila Robertina, que o irmão conheceu, e Hermelino Matarazzo. Eu tomei posse no dia 22 de agosto de 1981. E lá eu fiquei, foi por lá que eu conheci o irmão, através da internet, de 2000. É verdade. Tá? Quantos anos de pastoreio naquela igreja? 25 anos. 25 anos, Batista. que maravilha. Eu, um ano e meio antes, eu avisei que ia deixar a igreja naquela data de 2006. No dia 22 de agosto de 2006, o culto de quinta-feira, foi terça-feira, foi meu último culto lá. Já pensou? Mas é isso aí. Depois eu vim para Penha, na primeira da Penha, fiquei aí de
de 2008 até Eu lembro. até pouco tempo que eu fui Igreja voltei para ver. grande, você entra, ninguém reconhece. Não. Depois o Eu pastor que prefiro uma está igreja na pequena, que tem amor. É. Não é? É. lá abaixo falava, porque o mais alto se não sai lá. Não, mas já pegou. Pegou. E aí vocês ficaram 8 anos na Penha? Na Penha É. Foi mais, né? foi Foi o pastor Hélio? pastor. Era. Foi bom. O pastor Hélio, Ele chegou a Até que visitar elegeu- vocês? Nossa, ele era- Até que o pastor Hélio deixou ele a deu uma igreja. força muito grande para ele. É, Ele pastor que Hélio está chamou. enfermo atualmente? Não sei. Não. Ele está enfermo? Não sabemos. Não, ele tem um problema de trêmulo, só isso. Ah, ele está com Parkinson. Não sei se é Deve fácil. ser ameaça. Ele prega normalmente, mas Mas ele não está mais na Penha, né? não. Não, já aposentou. Não sei, na realidade eu não sei se ele está na Ele tá Pecombeta. ali, eu não sei também. Que ele mora agora em Atibaia, não sei. Ah, ele mora em Atibaia? Foi. Não sei, tá lá. Viu, pastor? Ah. Nesse período que ele não podia ir na escola por causa dessa, nós sofremos muito. Foi. Porque Deus cobra. É, Cobrava muito. cobrava. Da gente. De que maneira? Olha, de muitas coisas não estava dando certo nada. É, Depois da primeira da pé, depois que depois que o Cleber, Cleverson saiu, graças a a Deus. igreja elegeu um pastor muito bom, é. que o pastor lhe conhece muito. Conhece. Eu não me conhece. lembro dele. O pastor André Vargas. É da família do ex-presidente que disse que ele se matou, né? Mas não é. O quê? Eu acho que só é parente. Quem? O pastor André? é. Ele é do Rio Grande do Sul, mas É. vive aqui. A parente do Getúlio, né? É parente do Getúlio. Ah, entendi. E ele está aí há quanto tempo já? Tá uns 3 anos já. E ele convidou o senhor para voltar? É, Nós já ele estamos lá, visitou. faz Ele tempo. ficou sabendo que a igreja tinha o pastor Emérito. emérito. Falou, eu quero conhecer esse pastor. Sabe como é? E o pastor conseguiu trazê-los de volta? E hoje a igreja expressa carinho por vocês? Nossa, é um amor. É. Sempre foi assim, O né? pastor é muito carinhoso. Que bom. O pastor André Vargas. Ai. Ele conhece o seu potencial. Tá vendo? Tudo Dá é pra bom. lá, né? Já pensou? E ele às vezes visita vocês também? Ah, Visita. Que bom, né? E às vezes o senhor prega lá? não, nós não estamos indo, não. Ó, depois não tão da indo? pandemia, Depois eu não desse- voltei mais lá. Não voltou mais? Não. Mas agora já está arrefecendo Mas esse já. negócio, né? Vocês não vão fazer uma visita lá? Oi? Vocês não vão dar um pulo na igreja? Agora está diminuindo, né? Agora Nós dá para vamos voltar. É que eu fui operada da catarata Ah, e agora vai ele o mês que vem. vai operar da catarata? Vai. É. Nos 2 olhos? É, dos dois. A senhora operou dos dois? É. Ficou Pra bom? enxergar dinheiro, o dinheiro sumiu. É verdade. A senhora agora está enxergando bem? Muito bem, principalmente dinheiro. Oh, que beleza. Né? A senhora trabalhou com o que durante todo esse período? Eu sempre fui da área da saúde. Da saúde. Eu fui auxiliar de enfermagem. Naquela época, não tinha enfermeira-chefe, não. A gente que tinha que resolver o pepino que aparecesse. É. Era. E a senhora enfrentou muitas lutas, né? Nossa, pastor, Conta uma brava que a senhora enfrentou. todas para mim foram bravas. É. Todas. Eu tenho 2 profissões. 2, quais são? Primeiro, fui auxiliar de enfermagem. Certo. Aposentei lá. E fiz faculdade em Era licenciada em estudos sociais. Licenciada em estudos sociais. estudos É, sociais? ciências sociais, né? Mas que beleza. Eu também me licenciei. É, dá Aí licença. eu fui estudar. São licenciados? Dá licença. Eu Posso fui- passar? Oi, pode? Pode. Tá Você é- tirando foto? Não, Minha- estou filmando. Não, passa por ali, minha irmã. Não, que volta. Não. Pode passar. Ah, era pra lá pra fora.
Pois é, meu irmão. Eu Então, trabalhei muito na minha trabalhou, né? vida. Eu não fui a carroça. Eu fui o burro que puxou a carroça. O burro que puxou, Naquela né? época, o enfermeiro, o auxiliar, era o tudo. Era mais do que esse magote de profissionais que né? fez faculdade. E ainda mãe, né? É? E ainda mãe, É. cuidando das crianças, né? É. Já pensou? Nunca abandonei. Quantos filhos vocês têm? 2. 2 filhos. Como que eles se chamam? O primeiro, Abiezel. Abiesel. O segundo, Abiel. Certo. Aquele que lhe atendeu. Era Tá para ser certo. 3, mas Deus levou a filha. Então a senhora é mãe de 3, só que uma está no céu, né? É, Deus levou. Deus ele sabe levou, que, ele né? sabe. E os 2 estão firmes no Evangelho? São. O Graças a outro, a mulher faleceu e ele Faleceu. casou. Deus mandou outra, É, mas também cristã. É. da Assembleia de Deus. Ah, certo. E vocês têm netos? 2. Tem 2 moços. 2 Esse moços. aqui. É. E eles também são cristãos? São. Que beleza, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Eu posso? Deixa eu ver aqui. Assim. Ó. Pode falar. Deixa. Ai, Aí, desculpa. pode falar. Ó, é assim. Aqui. Segura aqui, ó. Ah, mas- é. vai, pode falar. Pode falar. Esse aqui é o neto mais. Não, esse é. Cadê? É o neto mais velho. Mais velho. Esse aqui é o segundo, o caçula. Certo, É advogado. certo. Isso aqui era a ex-esposa dele, que certo. faleceu. Está com Jesus. E ele né? precisava, não podia ficar só, né? Certo. E tem a nossa raça aqui. Esse é o meu Abiel. Ah, Aqui é o Abiezel. certo. Foi ele que atendeu o telefone. Ele que me atendeu, né? Foi. Qual que Ele tinha viajou. pizzaria? Qual que tinha pizzaria? Foi esse que lhe mais novo. atendeu. Ah, certo. Esse que atendeu. Esse Esse que é- tinha Só pizzaria. Biazel. É. Certo. Mas não mexe mais com pizza. Não, ele é. Toda a vida foi profissional. É, né? Que beleza, não? E eles sempre dão todo o apoio para vocês. Nossa. Ah, meu. É. Filhos maravilhosos. Filhos maravilhosos, né? Muito bem, mas que coisa boa saber de tudo isso. E se vocês quisessem, assim, dizer uma palavra para as gerações que vierem, que eu acredito que não vão vir mais muitas, porque Jesus está para voltar. Os sinais estão bem evidentes, Tá né? bem nítido, né? Tá bem nítido, mas Passa aí, pô. Ah, minha irmã. Passe. pode passar. Pode passar. Nada. Então, se vocês fossem deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir, tanto as que já estão como as que vierem, o que vocês diriam? Primeiro ela, depois o senhor. Sobre o quê? Sobre a vida, sobre Deus, sobre a salvação. Como se comportar. Nós temos aconselhado muito, quando estava na igreja, os jovens nunca se dispersaram. E agora, estamos aqui, né? Que conselho para quem vem. É. E o senhor? Eu diria que, primeiro, família. Considere a família. Em primeiro Considere os seus pais. Ame os seus pais. Obedeça os seus pais. Sempre Respeite especialmente sua mamãe, que é quem forma o caráter, a mãe. Né? família. O pai, que é o provedor de todas as coisas. Ame seus pais, obedeça-os, sejam carinhosos com seus pais. Eu estou falando de cátedra, né? Porque considero meu pai ainda hoje, e a mãe ainda hoje está no meu coração e na minha mente. Sente muita falta? Sinto falta. Tudo que eu sou moralmente, espiritualmente, eu devo a ela, porque foi a conselheira que eu tive. De forma, quando eu vim para São Paulo, não precisei de problema nenhum, porque eu era, como é que diz, educado a respeitar as pessoas, tá? Educado a respeitar os mais velhos, porque antigamente era assim, né? Respeitar os mais velhos, tá? Então eu aconselho aos adolescentes, principalmente os jovens, que não entristeça sua mamãe, não entristeça seu papai,
ame seus pais, tá? E principalmente cuide da vida espiritual, que é o alicerce para ser bom filho, boa esposa, bom pai, é o Evangelho de Jesus Cristo. Certo. Esse é o alicerce que nós temos. É verdade, né? Qual o seu hino predileto? Olha, pastor, se eu for escolher, eu escolho inteiro. Porque Gosta de o todos. nosso inário É maravilhoso, é uma né? riqueza. Mas um dos que a senhora mais gosta. Número 1. Número 1, a ti, ó Deus fiel e bom Senhor. É o que fala muito seu coração. E o senhor? Ídolos. Qual o hino que mais toca no seu coração? Mais perto que ele está. Mais perto que ele está. 283, escritor cristão. Esse toca muito seu coração. Toca meu coração. Tem o hino Grandioso és tu. Grandioso és tu. Espetacular, né? E eu tenho no meu coração o hino que eu estava cantando há pouco. Mais puro quero o sul, que está no HCC. Qual é o hino? O senhor canta um pedacinho. Mais puro quero ser, ó meu Senhor, a ti me dedicar com todo ardor. Meus pés que errantes vão, que usa a tua mão. Mas puro, ó Deus, eu quero ser. Vai por aí, a coisa linda. A gente procura, certo? É verdade. Ok. E qual que a senhora vai cantar um pedacinho? Ai, pastor. Só um tiquinho assim. Olha, eu não posso cantar, porque eu tenho problema da... Eu deixei de cantar. Nem miar não sai. Hein? Nem miado não sai, né? Nem miar. Aqui nem gato tem. Nem gato tem, né? Viu, pastor? Oi. Mas é isso aí. Eu me lembro quando eu ia na casa de vocês, lá na Avenida Nordestina. Nossa, a pizza que a sua mãe gosta. Minha mãe. Eu não esqueço daquela pizza. Pois é, aquela pizza baiana que fazia era inesquecível, né? Mas olha, eu quero agradecer a vocês pela bênção de me darem essa entrevista. Imagina. Que dia que é hoje? Vamos aí para o que vem. Que dia é hoje? Hoje é dia 14. 14 de abril de 2022 e são 15 horas e 40 minutos aqui diretamente da zona leste da capital, do edifício onde os nossos queridos residem e residem bem. Prédio 8, apartamento 91. Aqui da Celso Garcia 5885, né? Condomínio. Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar aqui. Deus abençoe. Amém. Amém.